Fala comigo, moçada! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que vocês merecem. Com toda a certeza do mundo, galera, iremos sair bem mais fortes. Pode crer? Então me ajuda aqui, pessoas. O teacher colocou dois exemplos para a gente classificá-los em relação às propriedades estudadas na aula anterior. A primeira propriedade, a primeira classificação, eu vou pensar que esse HCl, que é o ácido clorídrico, ele não tem oxigênio na molécula, ou seja, eu estou pensando em um hidrácido. Quando eu olho para o ácido nítrico, eu observo a presença de oxigênio na molécula, então esse cara, ele é um oxiácido, tudo bem? HCl, dois elementos químicos, isso aqui é binário. HNO3, três elementos químicos, isso aqui é ternário. O teacher mencionou na aula passada que a maioria dos ácidos, eles são o que? Voláteis. Para ser ácido fixo, eu tenho que ter H2SO4, que é o ácido sulfúrico, eu tenho que ter H3PO4, que é o ácido fosfórico, e eu tenho que ter também o H3BO3, que é o ácido bórico. Ou seja, esses dois ácidos, eles são voláteis. E a última classificação, você observa a presença de um hidrogênio ionizável por molécula. Então, tanto o HCl quanto o HNO3 é um monoácido, beleza? Então tá bom. Na página 466, Química 3, módulos 3 e 4, apostila 1, vamos revisar um exercício teórico em relação aos ácidos diarrênios. É um exercício da FUVEST maravilhoso. O cara fala assim: observa-se uma solução aquosa saturada de HCl, libera uma substância gasosa. Uma estudante de química procurou representar por meio de uma figura os tipos de partículas que predominam nas fases aquosa e gasosa desse sistema. Ele pede para a gente representar como ficaria essa imagem do HCl tanto na fase aquosa quanto na fase gasosa. Então me ajuda. Eu sei que toda vez que eu penso no HCl, que é o ácido clorídrico, esse jovem meio aquoso, ele vai liberar H3O+, ou H+, como único cátion. E você observa por meio das imagens que ele utilizou essa situação aqui, ó. Beleza? HCl em meio aquoso, dando H+ e Cl-. Então, quando eu penso na fase aquosa, na fase que tem água, que é essa porção aqui, moçada, ele vai se comportar como um ácido diarrênios. Ele ficaria na forma de H+ e Cl-. Agora, quando eu me refiro à fase gasosa, ele estaria aqui, ó. Você concorda comigo que aqui ele não seria um ácido diarrênios? Teacher, dúvida. Quando eu falo que ele não vai ser um ácido diarrênios, é simples. O arrênios, ele só define ácido se o meio for aquoso. Se o meio não for aquoso, evidentemente, ele não é um ácido diarrênios. Ele vai ser conhecido como cloreto de hidrogênio. Beleza? Tudo bem? Então eu vou pensar assim, ó. Se eu considero essa molécula de um líquido, essa distância com a molécula de cima em relação à molécula de baixo é a mesma. A molécula da esquerda em relação à molécula da direita, essa distância é a mesma. Quando esse cara sai do líquido e ele vem para o estado gasoso, ele vai romper essas forças, essas atrações intermoleculares. Então, quando ele sai daqui e vem para cá, moçada, ele continua sendo HCl, porém gasoso. Então, eu iria observar aqui HCl, porém gasoso.
Aí você iria observar nas imagens e a alternativa que iria chamar sua atenção é a alternativa C de cachumba. Pode crer, moçada? Pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da força dos ácidos. Toda vez que eu me refiro a essa palavrinha ácidos, eu vou pensar em uma substância que, em meio aquoso, libera H3O+, como um único cátion. Esse é o conceito de Arrhenius, e é um conceito relativamente limitado, porque o cara só vai conceituar ácido se o meio for aquoso, ou seja, necessita da presença de água. Combinado? Nesse experimento, Arrhenius ele utilizou lá no começo para definir de repente a força dos ácidos. Arrhenius já sabia que todo ácido é um sabor azedo. Eu estou pensando em quem? Eu estou pensando no ácido acético presente no vinagre, eu estou pensando no limão, eu estou pensando na laranja, eu estou pensando no molho de tomate, entre outros exemplos. Quando eu penso em uma base, que nós iremos falar um pouquinho de base mais para frente com muita calma, um dos primeiros conceitos da base era aquela substância com sabor adstringente, ou seja, a base ela amarra a boca, é aquela sensação de quando a gente come, por exemplo, uma banana verde, beleza? Então tá bom, o Arrhenius observou assim, ó, que nesse experimento, quando você encaixa esse pino macho na tomada, você observa que tem um fio lá na solução. Sempre quando eu me refiro à solução, eu penso exclusivamente numa mistura homogênea, ou seja, é uma mistura que contém somente uma única fase. Então tá bom, o outro fiozinho tem uma lâmpada adaptada e você observa que essa lâmpada nesse exato momento ela está acesa, beleza? E essa parte que dá continuidade ao fio, ela vem para a solução. E você vai pensar assim, ó, sempre quando essa lâmpada ela acende, é porque fechou o circuito aqui. Se fechou o circuito, é porque necessariamente está ocorrendo a passagem de corrente. O circuito fechado significa dizer que essa solução ela conduz corrente elétrica. O Arrhenius, ele chegou a associar, ele começou a observar que quando ele tinha um ácido forte, por exemplo, o ácido forte, o brilho da lâmpada era mais intenso que um ácido fraco. Por exemplo, quando você compara um suco de limão com um ácido acético presente no vinagre, beleza? Se o brilho da lâmpada é mais intenso, significa dizer que nesse meio aquoso ocorre a presença de uma quantidade muito maior de íons. Íons. Você observa que no conceito de Arrhenius, quando o cara fala assim, ó, ácido, substância que em meio aquoso ioniza-se, essa palavra ionização significa dizer, coleguinha, formação de cargas. Tudo bem? Liberando H3O+, como único cátion. Tudo bem? Então eu vou pensar assim, ó. Quando eu me refiro a um ácido forte, a quantidade de H3O+, no meio aquoso, ela é gigantesca. Ela é um número gigante, absurdamente gigante. Tudo bem? Quando eu me refiro a um ácido fraco, esse ácido fraco, a quantidade de H3O+, e a quantidade do ânion em meio aquoso é uma quantidade muito pequena. Tudo bem? Hoje,
a gente consegue calcular essa situação, a gente consegue mencionar essa situação por meio do grau de ionização. Esse grau de ionização, que a gente chama de alfa, a gente fala assim, moçada, sempre quando esse alfa ele for menor que 5%, eu tenho certeza que aqui eu tenho um ácido fraco. Sempre quando esse alfa ele for maior que 5% e menor que 50%, eu tenho certeza que esse camarada é um ácido moderado. Agora, se esse alfa ele é maior que 50%, eu tenho certeza, moçada, que esse jovem é um ácido muito forte. Até aqui tudo bem, moçada? Sim ou não? Convém ressaltar que esse lance, que quando a Arrhenius fala que o cara tem que ser azedo, conduzir corrente elétrica, e se a lâmpada ela possui um brilho intenso, significa dizer que ocorre uma quantidade gigantesca de íons, de cargas, beleza? Significa dizer que é um ácido forte. Isso aí, evidentemente, chegou uma hora que acabou caindo em desuso. Tudo bem? A partir do momento que a gente pensa nessa situação, que a gente consegue calcular, mensurar, essa ideia da quantidade, da intensidade do brilho da lâmpada acaba caindo em desuso. Tudo bem, amiguinhos? Então me ajuda. Teacher, a pergunta é: como eu encontro esse alfa? Beleza? Esse alfa, a gente vai encontrar esse alfa por meio dessa formulinha. Observa, moçada, aqui o teacher colocou HX. Esse HX eu vou pensar como se fosse o quê? Moléculas dissolvidas. Tudo bem? Beleza? Esse H3 ou mais, eu vou pensar nessa situação como se fosse moléculas ionizadas. Lembrando que essa palavra ionização, isso vai vir de uma molécula que possui ligação covalente, que vocês vão aprender isso com mais calma mais para frente, tudo bem? E essa molécula que possui essa ligação covalente, quando ela se encontra em meio aquoso, ocorre a formação de cargas. Toda substância que se encontra em meio aquoso, ioniza ou dissocia, não se preocupa com essa palavra por enquanto, dissociação, nós iremos aprender mais para frente, ok? Então vamos lá, toda molécula que em meio aquoso sofre o processo de ionização ou dissociação, e isso conduz corrente elétrica, o nome disso é eletrólito. Não se esqueça dessa palavra, eletrólito. Muito interessante, muito importante. Beleza, galera? Até aí tudo bem? Então me ajuda. Para a gente terminar esse raciocínio, o teacher colocou um exemplo aqui, ó. Eu falei assim, ó, que esse HX, ele tem aqui 1000 moléculas de HX dissolvidas no meio aquoso, ok? E eu tenho, moçada, 300 moléculas ionizadas. Convém ressaltar, sempre quando eu me refiro a essa palavrinha ionizadas, eu vou pensar em quem, pessoal? Eu vou pensar no H3O+. Então, ó, ionizadas, eu vou pensar no H3O+. Tudo bem? Teacher, vamos calcular o alfa? O que seria esse alfa, galerinha? Grau de ionização, beleza? Então me ajuda. Para a gente calcular esse alfa, eu vou pensar assim, ó, quantas moléculas ionizadas eu tenho? O cara já falou pra gente. Eu tenho 300 moléculas ionizadas, beleza? Eu tenho quantas moléculas dissolvidas? Moléculas dissolvidas, eu tenho 1000 moléculas.
Eu multiplico isso aqui por 100, tudo bem? Como que fica isso aqui, moçada? Me ajuda. Tchansky, 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 Tchansky. Ou seja, esse alfa, ele corresponde a 30%. Lindos, lindas, quando eu tenho um alfa que corresponde a 30%, você concorda comigo que 30 é maior que 5 e menor que 50, evidentemente? Ou seja, esse ácido é um ácido moderado. Isso aqui, então, é um ácido moderado. Sim ou não, pessoal? Esse conceito envolvendo essa expressão, ele é muito importante nos principais vestibulares do país. Esse conceito a respeito de ácido forte, ácido fraco, é bem interessante. Por quê? Porque daqui a algumas aulas, de repente quando você estiver lá na segunda série, em 2021, você vai aprender um assunto que se chama pH, pOH, hidrólise salina, e a gente acaba utilizando esses conceitos. Conceito de ácido fraco, ácido forte, base fraca, base forte, principalmente. Beleza, pessoal? Então, eu vou sair daqui agora, moçada. Eu vou dar um tempinho para vocês printarem essa tela. Aí vocês vão ter a lousa do teacher. Pode crer? Para a gente fazer um exercício. Tamo junto. Seres, vamos fazer um exercício muito bonito de grau de ionização para a gente adquirir confiança, moçada. Então me ajuda. Esse exercício, ele se encontra lá na página 468, Química 3, módulos 3 e 4 da apostila 1. Beleza? Então tá bom. Ele fala assim, ó. X, Y e Z representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comporta-se de acordo com a tabela, que inclusive o teacher mencionou essa tabelinha na lousa para vocês. Então eu tenho aqui, ó, número de mols dissolvidos. Sempre quando eu me refiro a mol, eu estou pensando em quantidade de matéria. Bem rápido. Uma molécula de água corresponde a 18U. Agora, 1 mol de água, eu estou me referindo a 6 vezes 10 a 23 moléculas. E isso corresponde a 18 gramas. Beleza? Então tá bom. Geralmente aparece em mol ou molécula. Tudo bem? E aqui eu tenho o número de mols ionizados. Detalhe muito importante. Sempre quando eu me refiro a dissolvidos, eu estou pensando no HX. Quando eu me refiro a ionizados, eu estou pensando em quem? Eu estou pensando no H+, eu estou pensando no H3 ou mais, que é a mesma coisa. Então me ajuda. Para a gente resolver esse exercício facilmente, vamos calcular o alfa. Aí a gente compara o alfa de acordo com os valores que a gente vai obter. Beleza? Então me ajuda. Olha só, meninos, meninas, o alfa de X, eu vou pensar na quantidade de mols ionizados dividido pelo tanto que foi dissolvido vezes 100%. Olha só, meninos, meninas, Tchansky, Tchansky, isso aqui vai dar 1, beleza? Esse alfa de X corresponde a 10%, ou seja, eu tenho certeza que esse ácido, ele é moderado. Tudo bem? Quando eu faço a mesma coisa com Y, eu vou colocar aqui, ó, quantidade ionizada dividido pela quantidade dissolvida vezes 100%. Tchansky, Tchansky. Esse alfa de Y
corresponde a 70%, eu tenho certeza que esse ácido é um ácido forte. Agora, quando eu me refiro a um alfa DZ, isso aqui vai ficar assim, pessoal. Ionizado é 1, dissolvido é 5, vezes 100%. 100 dividido por 5 é 20, esse alfa corresponde a 20%. Eu também tenho um ácido moderado. Observa que, no caso desses dois ácidos, nós encontramos que eles são moderados. Agora, se um é moderado e tem um alfa igual a 10%, e o outro é moderado e tem um alfa igual a 20%, evidentemente, esse cara é mais forte que o alfa X. Tudo bem? Um detalhe muito importante, que se eu penso no ácido mais forte, que foi esse alfa Y, eu posso imaginar assim: a cada 100 moléculas dissolvidas em meio aquoso, eu vou ter 70 moléculas na forma de H+, e 30 moléculas na forma de HX. Ou seja, essas 30 moléculas, elas não foram ionizadas. Tudo bem? Pode crer? Então me ajuda. Assinale as afirmações considerando os três ácidos. Primeira opção, X representa o mais forte? Não. Nós já vimos que o mais forte é o Y. Então, essa primeira opção, ela é falsa. Segunda opção, Z representa o mais fraco? Não, moçada. A gente viu que o mais fraco vai ser o X. Beleza? Tudo bem? Essa opção também é falsa. E a última opção, ele fala assim: Y apresenta o maior grau de ionização. Acertou, miserável. Isso aqui é verdade demais. Esse grau de ionização, ele é maior, evidentemente, esse cara é o ácido mais forte. Então, observando as alternativas, você pode marcar aí a alternativa C de cachumba. Beleza, moçada? Pode crer? Tamo junto? Galera, se ligue aí. Preste bastante atenção. Para a gente definir se um ácido é forte, é moderado ou semiforte, ou até mesmo um ácido fraco, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, a gente já trabalhou um pouquinho, é quando eu me refiro ao grau de ionização. Se for menor que 5% é fraco, maior que 5% e menor que 50%, o camaradinha, ele é um ácido moderado ou semiforte. E se ele tiver um alfa maior que 50%, evidentemente ele é um ácido forte. Beleza? Na segunda possibilidade, ele só vai citar a formulinha pra gente. Por exemplo, ele pode falar assim, ó, HCN, ácido cianídrico, é forte, fraco ou moderado? Ou ele poderia falar H2SO4, ácido sulfúrico, é forte, fraco ou moderado? O teacher vai dar uma super dica para vocês. Então me ajuda. Uma vez que ele cita algum ácido, ele pede para identificar se é forte, se é moderado, se é fraco. Na primeira situação, o que nós temos que fazer? Vamos identificar se esse ácido ele é um hidrácido ou um oxiácido. Ou seja, sempre quando eu me refiro a um hidrácido, eu vou pensar em todos os ácidos que não possuem o oxigênio na molécula. Olha como que fica simples. Se o cara é um hidrácido e ele é um ácido forte, existem três possibilidades. Eu só posso pensar no HCl, no HBr ou no HI. Ou seja, uma vez que é um hidrácido forte, existem três possibilidades: ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Tudo bem? Lembra lá do grupo
17 da tabela periódica, ficou claro que a Brahma imitou. Beleza? Tudo bem? Uma vez que esse jovem é um ácido moderado ou semi-forte, eu posso pensar exclusivamente num ácido fluorídrico. Tudo bem? Agora, se é um hidrácido e é um ácido fraco, só pode ser os demais. Tudo bem? Qualquer ácido que eu imaginar, se esse ácido que eu estou imaginando, ele não faz parte desses 4 exemplos, dessas 4 situações, ele só pode ser um ácido fraco. Por exemplo, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Combinado? Agora, se eu quero identificar um ácido forte, moderado e fraco, e de repente eu vou pensar agora em um oxiácido, nós sabemos que, uma vez oxiácido, necessariamente possui oxigênio na molécula. Então eu vou pensar assim, ó, a regrinha é, olha como que é simples, pessoal, bem de boa. Eu vou pensar no número de oxigênio presente na molécula, menos a quantidade de hidrogênio ionizável. Como assim, teacher? Olha só, uma vez que a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio ionizável maior ou igual a 2, esse cara é forte. Exemplo, HClO4, HClO3, H2SO4. Olha só, amiguinhos, 4 menos 1, isso é igual a 3. Ou seja, maior ou igual a 2, forte. 3 menos 1, 2, maior ou igual a 2, forte. 4 menos 2, 2, maior ou igual a 2, é forte. Tudo bem? Agora, se eu penso em um ácido moderado, eu vou pensar na seguinte situação. Oxigênio menos hidrogênio ionizável, eu vou dar uma diquinha já para vocês de hidrogênio ionizável. Se isso for igual a 1, o jovenzinho é moderado. Olha os exemplos. HNO2, 2 menos 1, acertou, moderado. HCl2, 2 menos 1, acertou, moderado. H2SO3, 3 menos 2, acertou, moderado. Tudo bem? Viu como é simples? Agora me ajuda. Se for um ácido fraco, a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio ionizável tem que ser igual a 0. Então me ajuda. Eu coloquei os exemplos aqui, ó. HClO, 1 menos 1 é 0, é ácido fraco. É um ácido muito importante, muito bacana. É o famoso ácido hipocloroso, porém fraco. Agora me ajuda. 3 menos 3, 0, ácido fraco. Você observa que essa situação, o ácido carbônico, extremamente importante. Ácido carbônico. Se você observar essa regrinha, a gente vai ter assim, ó, 3 menos 2, 1, ou seja, moderado. Observa que o teacher deu um destaque para ele. Isso aqui é a única exceção. A única exceção dessa regrinha vai ser o ácido carbônico. Aí você vai lembrar que esse ácido carbônico nada mais é que dióxido de carbono, que nós vamos aprender mais para frente, em meio aquoso. Isso aqui forma o ácido carbônico. A água que consumimos, ela é levemente ácida por causa da presença do ácido carbônico. Beleza? Moçada, eu vou explicar agora para vocês a última observação. Nessa última observação, eu coloquei aqui, pessoal, H3PO4, ácido fosfórico, beleza? H3PO3,
ácido fosforoso, e eu coloquei também H3PO2, ácido hipofosforoso. Observa que, nesse primeiro exemplo, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. Nesse segundo exemplo, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. E nesse terceiro exemplo, eu tenho apenas um único hidrogênio ionizável. Teacher, o que seria um hidrogênio ionizável? A gente vai ter uma aula para falar só disso. A grosso modo, eu vou pensar assim, ó, é o hidrogênio que, em meio aquoso, ele desprende H+, ou H3O+, como um único cátion. Então, todo hidrogênio presente aqui, que em meio aquoso vai sair na forma de H3O+, ou H+, ele é um hidrogênio ionizável. E quando eu faço essa situação, eu vou pensar oxigênio menos hidrogênio ionizável. Teacher, mas tipo assim, nos demais ácidos, todos os hidrogênios serão ionizáveis? Sim. Sim. Aqui são as duas únicas exceções. Então a continha que eu faço é assim, ó. 4 menos 3, 1. 4 menos 3 hidrogênios ionizáveis, 1. 3 menos 2 hidrogênios ionizáveis é 1. E 2 menos 1 hidrogênio ionizável também é 1. Ou seja, se essa diferença corresponde a 1, esses 3 exemplos são ácidos o quê? São ácidos moderados. Beleza, pessoal? Isso aqui, podemos dizer que essa observação seria até uma espécie de aprofundamento. A gente pode continuar essa ideia, a gente pode continuar falando mais um pouquinho disso. Tudo bem, moçada? Nas próximas aulas, provavelmente, o teacher vai comentar um pouquinho mais com vocês. Cabeceira? Tamo junto, moçada? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, a partir das próximas aulas já vai começar a surgir os primeiros plantões. Beleza, moçada? Tamo junto, um forte abraço e juntos, pessoal, sairemos muito mais fortes. Beleza? Valeu!